Vamos começar esse vídeo aqui falando do José Mabiste, do José Manuel, o espanhol, que tem um físico muito absurdo. Provavelmente aí o melhor duplo bíceps de costas da Classic Physique, segundo a arbitragem, e é muito bom mesmo. As costas dele são excelentes, a pose de costas é muito boa. As poses de lado são muito fortes, realmente. Eu tenho aquela crítica com o Josema, que as poses de frente dele, ele lateraliza muito e se gira muito, isso não deveria ser permitido, mas para a arbitragem isso aparentemente não tem um peso tão grande e até encorajado em alguns momentos, então o Josema tira proveito disso, já que a arbitragem permite, ele consegue extrair o melhor do físico dele com as condições que ele tem. E isso trouxe a ele resultados muito bons, como esse top 6 do Olímpia 2024. Depois disso, o próximo passo seria um Arnold. Todo mundo pensou, chegou a ser comentado. E nesse vídeo aqui no canal do Josema, com o coach dele, o Raul, eles explicam um pouco mais. O Josema fala que tinha a intenção de ir pro Arnold Classic Ohio realmente, mas depois de ter conversado com o Raul, eles traçaram outra estratégia que para eles seria mais benéfica. Depois o Raul explica que algo que pesou na decisão ali de competir ou não no Arnold foi o tempo que eles teriam, principalmente quando comparado ao Pittsburgh em maio, que daria algumas semanas. E aí sim, antes você tinha dois grandes shows ali, que eram o Mr. Olympia e Arnold Classic Ohio. Hoje a gente tem o Pittsburgh chegando muito forte como terceira força. O New York era uma terceira força, mas estava caindo um pouco, não tinha premiação em dinheiro tão grande. O prestígio era interessante, mas não era tão gigante, então não chegava próximo. Agora, um Pittsburgh Pro sendo feito, realizado pelos Manion, virando uma grande expo agora, ele entra realmente aí como a terceira força, premiação em dinheiro maior, com todos os legacy points que podem ser garantidos ali, ele entra com muita força como um terceiro show, dando a possibilidade para o atleta ter algumas semanas a mais. Um cara que foi bem no Olímpia ali, como o José Mabiste, ele pode ter algumas semanas. A desvantagem, ele vai ter menos semanas do Pittsburgh para o Olímpia, por exemplo. Mas é mais uma opção e para eles essa opção de esperar algumas semanas se encaixou melhor. E os dois falam quanto eles acham importante melhorar os pontos fracos aí, os feedbacks dados pela arbitragem. Por isso que eles chegaram à conclusão de que para o Arnold é muito cedo, precisam de um pouco mais de tempo para conseguir trazer um físico melhor. Ele fala também, o Josema, que esse ano, baseado no que aconteceu no Olímpia, no sexto lugar, porque era aquela história, o Josema tinha vencido 2 shows profissionais, mas tinha enfrentado ninguém. E aí, dentro daquele contexto, é sempre muito importante a gente explicar isso, antes do Olímpia, ficava aquela dúvida, ok, o Josema ganhou campeonatos, mas não enfrentou ninguém de grande magnitude. Vai ser uma coisa um pouco diferente com o Kaique, por exemplo, que já vai estrear no mesmo Pittsburgh que o Josema, já vai enfrentar o próprio Josema, top 6 do Olímpia, Ruff Diesel, Michael Dabu. Vai ser uma estreia dura pro Kaique, mas a gente já vai meio que de cara saber como que ele pode ficar perto dos caras. O Josema teve um período de alguns meses até a gente conseguir entender, ele é realmente bom mesmo? A arbitragem vai gostar do físico dele perto dos caras bons? O Josema provou que sim, que o físico dele é competitivo, que ele pode se dar muito bem, e isso faz com que ele chegue muito mais confiante. Ele fala que chego mais confiante, baseado nisso, eu acho que eu posso vencer esse campeonato. Vai enfrentar Michael Dabu, ele ficou na frente do Dabu, vai enfrentar o Ruff Diesel, que a gente não sabe como vem, mas ele vem maior e mais pesado, deve vir muito bem também, então é um cara que sempre vai trazer muito problema. É o cara que, na minha opinião, tem uma grande possibilidade de ganhar a Olímpia, o Ruff Diesel, então é um trabalho duro pro Josema. Pode vencer o Pittsburgh, e aí se ele vence o Pittsburgh, ele chega realmente pro Olímpia como o cara que pode ser campeão da Classic do Olímpia. E eu quero falar agora um pouquinho do Mr. Rice, a evolução do creme de arroz. Cara, isso aqui é maravilhoso. O melhor creme de arroz que você vai comer. Fácil preparo, zero glúten, zero lactose, zero açúcar, digestibilidade facilitada, absorção rápida. Eu sei que tá no booking aí, precisando comer muita caloria, muito carboidrato e tá ficando difícil as refeições. Você faz uma, fica empanturrado, empanzinado. Creme de arroz, cara. Cozinha, prepara ali, dá para fazer doce, salgado, come, você vai perceber que o esvaziamento gástrico é muito rápido, você vai em pouco tempo aí já se sentir pronto para a próxima refeição. Para você que está em contest, uma maneira aí de comer alguma coisa docinha, prepara ali o seu mingauzinho,
coloca um whey, frutas, e você vai ter uma refeição docinha, gostosa. Então não esquece, cara, usa meu cupom Chain, para ter 10% off. Se pagar no Pix tem mais 5%. O link tá aqui no QR Code, tá na descrição. Sempre que você compra Mr. Rice e usa o meu cupom, você tá fortalecendo quem fortalece o canal. Valeu! Flex Lewis voltou pra Colômbia para fazer tratamento de células-tronco novamente. Lembra quando ele falou que voltaria a competir uns anos atrás? Falou assim, vou voltar a competir, vou para a Open. Tinha esse pensamento, talvez a galera não lembre, faz um tempinho já. Sempre tem muita gente nova chegando. Eu vou pra Open, vou sair da aposentadoria, vou crescer, vou colocar 20 quilos, mas antes tem que me tratar. E ele foi pra Colômbia fazer um tratamento de células-tronco em todas as articulações, porque ele tinha realmente muitos problemas articulares, devido aos treinos pesados, às décadas de treino. Naquele momento ele falou que o negócio era caríssimo, que ele ia gastar uma casa. Pouco tempo depois ele reconsiderou a ideia, falou, não vou conseguir competir, eu tenho planos, acontece um monte de coisa, não rolou a volta do Flex Lewis, infelizmente. Mas agora ele tá voltando, anos depois, ele tá voltando pra Colômbia pra continuar o tratamento, porque possivelmente, cara, ele tá cheio de dor. Ó, aqui uma câmera hiperbárica e ele quer poder treinar. É muito ruim, cara, quando você treina muito tempo e é competitivo. Tem muito como é isso e tá cheio de lesões e com muitas dores que foram provenientes realmente dos teus dias aí de guerra nas competições. E aí ele fala um pouquinho sobre o tanto de lesão que ele tem, cara. Olha só isso aqui. Tem 2 lábrums rompidos, 2 meniscos aqui também machucados, uma protrusão discal causando problemas nervosos ali no dedo do pé. Então ele tem um pinçamento nervoso, provavelmente na região lombar ali, que vai até o pé e deve estar dando dormência, alguma coisa assim. E uma dor diária que faz até pegar as minhas crianças ser um ato miserável. Eu fiquei tão ruim que eu não podia treinar sem ferrar minhas costas e ficar depois de cama uma semana depois de uma sessão. E aquilo parte meu coração. Treinar é o que eu amo, mas eu fui aconselhado a não pisar na academia até eu fazer essa viagem. Caramba, cara. E por mais difícil que fosse, eu tinha que tomar a decisão correta. E aí ele fala tudo que fez aqui, falou assim, ó, a primeira viagem dele foi 4 anos atrás, tá vendo? Faz um baita de um tempo. E mudou minha vida. E eu estou buscando essa mesma sensação novamente. E aí ele fez células-tronco nos 2 ombros e nos 2 joelhos, na região da lombar ali, entre L1 e L5. Fez também 3 aplicações intravenosas de células-tronco, a câmara hiperbárica, terapia de luz vermelha, terapia de ozônio, crioterapia, injeções de peptídeos, olha só aí, movimentos de fisioterapia e de reabilitação, etc, etc. Cara, que loucura, hein? Tomara que ele fique melhor, né, cara? É um cara muito gente boa, sempre muito positivo, merece fazer o que ama aí sem dor. Tivemos também aqui esse podcast do Honey Rumble com o Ruff Diesel, e foi muito interessante, eles falaram de diversos assuntos. Chega um momento que o Honey Rumble pergunta pro Ruff sobre o Ramon, o que ele acha, e o Ruff dá meio que uma opinião e meio que devolve a pergunta pro Honey Rumble, ele falou assim, cara, pra mim tudo começou quando o Ramon ficou em segundo lugar no Arnold, que ele treinou 6 semanas, só que pra mim não parecia que ele estava treinando só há 6 semanas, porque eu vi o vídeo dele com o Chris Bumstead, ele parecia grande, etc, mas é claro, aí o Ruff fala, ele tava grande demais, e aí ele tinha que tirar peso, blá, 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 blá. Aí depois ele falou que ia treinar mais pesado por mais 20 semanas, treinar mais pesado ainda. E o Ruff fala assim, aí eu pensei, cara, mas aí vai colocar mais músculo ainda, mais peso ainda. Vai ser mais difícil de tirar ainda. Ah, não sei se vai dar certo isso aí. E ele pediu a opinião do Honey Rumble. E o Honey Rumble falou, cara, realmente é muito complicado. E aí, o termo armadilha sou eu que estou usando, não foram eles que usaram. Mas quase que acaba sendo uma armadilha, porque não tem muito como os caras evitarem isso. O Honey Rumble fala, e a gente, pô, meu canal sabe, a gente fala disso aqui há muito tempo, né? Quando surgiu, por exemplo, a Women's Physique, só tinha o bodybuilding feminino, e aí surgiu a Women's Physique, algumas meninas do bodybuilding feminino tentaram voltar, descer a categoria, e era muito difícil, porque uma vez que você cresce o seu físico, vamos dizer assim, ó, um cara que tem um físico seco de 80 quilos, rasgado, pronto pro pau, vai ter um visual. Ele vai para 90, 92, rasgado, compete e tudo mais. Quando ele volta para competir com uns 80 quilos, se ele resolve, não será o mesmo físico, vai ser um físico mais cansado, com um cara ali de depletado, de desgastado, não é o mesmo visual. E o Honey Rumble concorda com isso, ele fala, cara, uma hora que o cara sobe o peso, a estrutura óssea se ajusta para aquele volume muscular, e o seu frame até talvez pode mudar um pouquinho, e quando o cara coloca, desce
muito de peso, tira 10, 20 quilos de peso aí, tendo uma boa parte de músculo, o visual já não é o mesmo. E essa é a armadilha. O Rock fala, eu via isso com o Flex Lewis, quando competia, próximo ali do fim do pre-contest, com alguns quilos a mais, ele estava bem. No dia do palco ele era muito bom, mas não era tão bom quanto ele era um pouquinho maior. E aí o Honey Rumble fala, o próprio Derek também tinha esse problema. Para descer para 212, tinha que depletar, perdia músculo, não ficava no seu melhor. A Open resolveu o problema. Até o Honey Rumble fala do Chris Bumstead. Fala, pô, ele competiu na Open, colocou uns pesos lá. Se volta, um peso muito baixo de Classic, talvez não fique o mesmo visual, etc. Justamente por essa questão de colocar muito músculo e ter que tirar músculo para bater peso. Por isso que eu falo que é uma armadilha, porque primeiro os caras sabem que tem um limite de peso, isso é óbvio, só que tem alguns atletas, os de ponta principalmente, que o corpo quer tanto crescer que não tem como nem muitas vezes o cara segurar. Se ele treina muito leve, o visual fica soft, não fica tão legal. Se ele treina um pouco mais pesado, ele coloca muita massa, aí ele tem que tirar e o visual não fica bom. Então, alguns caras acabam ficando nesse limbo. Acho que limbo é muito forte, mas eles ficam nessa situação. Tem caras que o limite genético deles, de físico, vai bater com o limite da categoria, e esses caras podem marretar, mas geralmente os caras que estão sempre no topo, que são muito bons, o limite deles pode ser que seja um pouquinho acima do limite e eles têm que voltar. E isso acaba complicando. Que é justamente o caso do Derek, por isso que é uma armadilha, não tem como os caras evitarem. Ou sobem de categoria, ou ficam ali sofrendo. Mas aí muitas vezes o limite, o peso ideal desse cara não é o bastante para a categoria superior. O Derek conseguiu dar muito bem, acabou ganhando o Olympia na Open. Por isso que se fala muito do Ramon também ir para a Open um dia, etc. Pelo potencial que ele tem. Eu concordo com tudo isso, mas talvez não seja exatamente o objetivo de vida do Ramon, assim como não é de muitos outros Classics. Não é uma coisa do Ramon, mas é um assunto que eu achei bem interessante, que cabe uma discussão e eu quero muito a opinião de vocês. E aproveitando que o assunto é treino, eu quero convidar vocês para a consultoria online. Vagas abertas novamente, tem muita gente perguntando, o link tá na descrição. Consultoria apenas em treinamento, a gente tem nutricionistas parceiros para indicar. Vai lá no link, preenche o formulário, eu vou chamar você no WhatsApp, fico tudo direitinho e a gente começa o trabalho o mais rápido possível. Eu espero vocês lá, vou ficando por aqui, já volto com mais vídeos, valeu!